Bom, esse primeiro exercício, então, ele pede para que a gente faça o registro de alguns quartos de hotel. São 10 quartos, né, numerados de 0 a 9, e a gente tem que permitir que o usuário ele cadastre se nesses quartos usando o nome dele e o e-mail para dizer quais quartos vão alugar. Então, passando aqui para o programa, a gente tem aqui, começando, a primeira coisa que tem é a alocação do vetor, aqui de mais importante, de diferente. Aloquei o vetor com as 10 posições que ele diz, porque são só 10 quartos. Depois disso, então, a gente já entra aqui numa estrutura de repetição, que ele é muito envolto de estruturas de repetição para a gente garantir que o usuário não consiga alugar quartos repetidos e etc. Ou quartos inexistentes, né? Então aqui ele faz a primeira pergunta que o problema pede, que é dizer quantos quartos serão alugados, que vai servir de base para a gente fazer o resto do problema. A gente então pede para o usuário entrar com esse valor, e aí a partir desse valor eu já tenho aqui um do while que ele serve exatamente para isso, porque o número de quartos a ser alugados ele tem que estar entre 1 e 10, né? Eu usei aqui o 10 como sendo o próprio tamanho do vetor que a gente definiu anteriormente. Então, se ele não estiver nessa faixa, ele dá ele dá para o usuário que a entrada é inválida, uma mensagem de erro, e ele pede para o usuário dizer novamente quantos quartos serão alugados até que ele diga um valor que é válido. Passando então, a partir do momento que ele deu o valor que é válido, a gente entra em um outro for, que esse é o for principal das perguntas que a gente tem que fazer para fazer o armazenamento do cadastro desse aluguel dentro lá da nossa entidade. Aqui então inicia pedindo o nome do, do usuário e o e-mail, que são as duas coisas que a gente quer armazenar. A gente também tem que pedir o quarto, mas para o quarto ele é um pouco mais complicado. Eu já usei mais estruturas de repetição, porque o quarto a gente tem que garantir duas coisas, que o quarto ele existe e que o quarto ele não esteja ocupado. Primeiro então a gente tem um grande do while aqui que ele vai garantir que o quarto ele não esteja ocupado, mas eu vou começar primeiro partindo de dentro dele porque eu acho que é mais simples de explicar. O primeiro do while aqui então, ele vai garantir que o quarto que o usuário inserir aqui, né, ele esteja na faixa entre 0 e 9, que são os números do quarto. Se ele não estiver, o usuário recebe uma mensagem de erro e vai ficar nesse looping até que ele insira um valor de quarto válido. Se, se o Passando então para isso, a gente tem que ver se o quarto ele de fato não está ocupado. Como num vetor de objetos, o, o vetor ele é sempre iniciado como nulo, então é isso que eu usei como base para poder descobrir se o quarto está sendo ou não ocupado. Então, se o quarto, no número do quarto que o, o usuário deu no índice do vetor, ele se estiver igual a nulo, significa que não tem nenhuma informação armazenada nesse endereço. Então, a gente pode armazenar sem problemas. Armazena aqui passando o nome e o e-mail, e a gente dá um break no sistema para que ele não cause conflito depois com o resto dos usuários. Caso isso não seja verdadeiro, o usuário ele recebe uma mensagem de erro dizendo que o quarto já está ocupado, pedindo para ele escolher outro. Esse while aqui ele vai garantir que o usuário, como o quarto já está ocupado, ele vai garantir que o do ele refaça todo o processo até que ele escolha um quarto válido. Após isso, então, a gente tem que fazer a impressão de quantos quartos foram ocupados. É bem simples, eu só usei, né, um for aqui para imprimir o vetor, e dentro desse for, que ele vai até o valor máximo, que é o que a gente definiu lá no vetor, o tamanho do vetor mesmo. Dentro desse for, eu tive que ver quais quartos foram ocupados da mesma forma que antes. Então, se o vetor na posição i ele for diferente de nulo, significa que tem alguma informação dentro dele, então essa informação ela vai ser impressa. Aqui a gente imprime através lá do retorno da própria classe nessa definida posição. O retorno aqui ele é dado pelo toString, né? Eu só retorno o nome, uma vírgula e o e-mail da pessoa. Aqui dentro da classe é tudo bem padrão. A gente só tem os getters e setters e o construtor. E o programa ele acaba assim, funcionando da seguinte forma.
Bom, esse segundo exercício pede para a gente fazer um programa que leia dois números inteiros m e n, que é um exercício sobre matriz, então eles são referentes às linhas e às colunas da matriz. O m é referente às linhas e n às colunas. É uma matriz de números inteiros que pode haver repetição. Em seguida, ainda a gente tem que pedir para o usuário inserir um número inteiro x, que é um número que deve pertencer à matriz. E para cada ocorrência de x que a gente encontrar nessa matriz, a gente tem que mostrar valores que estão à esquerda, acima, à direita e abaixo dele, quando esses valores existirem. Passando então aqui, né, para a explicação mais do código. O código eu não usei nenhuma classe extra nele, eu só usei o conhecimento sobre matriz que foi passado na aula. Bom, então inicia, né, pedindo, como o problema disse, para o usuário inserir o número de linhas da matriz, referente ao m, e o número de colunas referente ao n da matriz. A gente declara então a matriz uma matriz m por n de valores inteiros. E primeiro eu abro aqui dois fors que vão servir para percorrer toda essa matriz do jeito padrão, né, usando o i e o j. Ele percorre toda a matriz para que o usuário consiga preencher ela com os valores que ele quiser, né? Então o usuário faz o preenchimento dessa matriz aqui, e a partir disso é uma parte mais opcional, mas que eu decidi fazer para que ficasse mais visual, que é simplesmente a impressão da matriz. Eu simplesmente percorro a matriz de novo, e em cada parte que é referente ao for das colunas, eu vou imprimindo os valores, e sempre que ele sai daqui, eu dou um println para ele pular uma linha e ficar na formatação padrão das matrizes. Agora a gente tem aqui o que pede o valor x para o usuário, que é o valor que ele quer buscar valores próximos dele na matriz, né? Então, com esse valor aqui adquirido, a gente só pede para o usuário inserir um inteiro qualquer que esteja dentro da matriz, ou não, se não estiver dentro da matriz, ele simplesmente vai fechar o programa. Mas aí a gente entra num for, que ele é outro for que vai percorrer a matriz completa. E aí dentro dessa matriz a gente tem um conjunto de ifs. O primeiro if ele vai verificar a igualdade do valor de x com a posição da matriz. Então ele vai percorrer nessa matriz, alterando os componentes i e j, e sempre que um valor da matriz i por j seja igual ao valor de x, ele vai simplesmente entrar dentro desse for, e a partir disso ele vai carregar todos os valores próximos. Para achar se os valores próximos eles existem, a gente precisa entrar em algum tipo de... A gente precisa confirmar essa existência a partir dos próprios componentes da matriz. Então aqui, por exemplo, para a gente garantir que exista um valor à esquerda desse valor, ou seja, que ele não seja o primeiro valor da matriz, por exemplo, a gente tem que garantir que o componente j menos 1 ele seja maior ou igual a zero. Porque se não for, significa que ele está antes do início da parte lateral esquerda da nossa matriz. O mesmo aqui para o valor à direita, a diferença é que ao invés de zero seria o valor máximo da matriz, que aqui eu usei n menos 1, já que esse n aqui é referente ao número de elementos que o usuário deu, né? Só que como a matriz ela é iniciada em 0 e não em 1, esse menos 1 aqui foi só para fazer essa correção em relação ao índice e ao número de elementos da matriz. A mesma coisa então aqui para o valor acima, a gente tem que garantir que i menos 1, uma linha acima, esse valor exista, e a gente tem que garantir que uma linha abaixo dele também exista. Uma vez que ele existir o valor, ele vai entrar dentro do if determinado. E aí dentro desse if a gente só tem, né, a impressão do valor da matriz de acordo com a nova posição que a gente quer. Então para o valor à esquerda, a gente diminui um valor no componente j. Para achar o valor à direita, a gente soma um valor no componente j. Para subir um valor acima, subtraímos um no componente i. E para passar um valor para baixo, a gente soma um no componente i também. E por fim, o programa ele ficou assim.
Bom, nesse terceiro exercício ele pede para a gente fazer um programa que arquive dados de candidatos a uma eleição. Nele a gente teria que ler um número inteiro, um número n inteiro, que seria referente ao número de candidatos que a gente tem que armazenar usando o tipo de lista, que é referente a esse exercício aqui. Dentro dessa lista, cada candidato tem que ter os seguintes parâmetros, né, dentro dele. O ID, o nome e o partido que ele é. Lembrando que não pode haver repetição de ID. E depois disso, ele ainda pede para a gente fazer algumas impressões de acordo com o que está no problema, as impressões da lista de candidatos. Passando aqui para o programa, eu vou iniciar já pela nossa estrutura aqui do candidato, a nossa entidade, porque eu acho que é a parte mais simples de explicar e ela não demanda tanto tempo. Aqui ela funciona basicamente do mesmo jeito, a gente tem o construtor aqui de acordo com o ID, o nome e o partido. Os três estão em modo privado. A gente tem aqui os getters e setters. Os getters e setters estão de acordo com o sentido, então todos têm getters, porque a gente pode eventualmente precisar no programa, mas o setter eu só deixei para o nome e para o partido, que são coisas que podem mudar. O ID, ele normalmente é algo mais fixo, então eu não vi sentido em deixar o set dele aqui. Eu também tenho aqui um toString. Esse toString ele vai retornar, né, como o retorno da nossa classe direto, o ID do candidato em questão, o nome dele e o partido para quando a gente queira fazer as devidas impressões lá, como o problema pede. Então aqui iniciando, a lista ela é declarada, ela é inicializada usando a formatação padrão, né, com alocação dinâmica de memória. Aqui então, para iniciar, a gente tem a primeira pergunta ao usuário, que é referente à quantidade de candidatos que serão registrados. A partir de que o candidato fornece isso para a gente usa ela como parâmetro para um laço for. Esse laço for é o laço que vai percorrer para poder fazer, para poder armazenar todos os dados que a gente coletar de cada candidato. Dentro desse laço, então, a gente tem aqui, né, a indicação de qual candidato está sendo armazenado. Aí a gente pede para o usuário inserir o ID dele. O ID dele, uma vez que ele não pode se repetir, a gente tem aqui uma estrutura while, que ela é feita basicamente igual às que foram mostradas na aula dessa semana. É o mesmo conceito. E para isso eu usei uma função que ela está sendo determinada lá embaixo, mas não é algo muito complexo. Essa função basicamente ela recebe aqui o ID e a lista de candidatos, e a partir disso ela tem um for each, que ele vai passando candidato por candidato, e ele compara o ID do candidato com o ID que a gente recebeu de lá de cima, né? O ID que está sendo mandado pelo usuário. Se os dois forem iguais, ele retorna o candidato. Então é exatamente isso que ela faz. É como se ela recebesse um ID e devolvesse o candidato. É uma busca do candidato através do ID. Se ela não encontrar, ela retorna nulo. E é exatamente esse nulo que a gente usa como base aqui para indicar que não há repetição. Enquanto não for nulo, essa semelhança do ID e do candidato significa que este ID ele já foi cadastrado. Porque se fosse nulo, significa que esse ID estaria em uma área vazia, né? Como não é, então ele vai. Então, enquanto ele não for nulo, ele fica dando a mensagem para o usuário de que o ID já foi cadastrado, pede para ele inserir outro, e ele permite que o usuário insira outro e fica nesse loop até ele inserir um ID válido. A partir daqui, então, sem muito problema, a gente pede para o usuário inserir o nome e o partido dele, e a gente inicializa o objeto do candidato através do construtor, enviando para ele o ID, o nome e o partido que a gente coletou, e adicionando isso na nossa lista, usando o .add, inserindo o objeto nela. O for ele é repetido e faz isso com todos os candidatos. Uma vez que todos os candidatos foram armazenados de acordo com a quantidade que o usuário queria, a gente tem então as opções de impressão que o problema pede. As opções de impressão são justamente essas, né? Se a gente receber como opção de impressão o valor 1, a gente tem que imprimir todos os candidatos. O 2, a gente já pede para o usuário selecionar um partido e a gente imprime os dados de todos os candidatos referentes àquele partido.
A gente tem aqui esse while que ele vai servir para garantir que o usuário coloque um número entre 1 e 2. Aqui eu usei a faixa mesmo, né, entre 1 e 2, usando o maior e menor, porque são valores inteiros, então não tem muito problema a gente trabalhar com isso aqui. Mas ele estando tanto menor do que 1 quanto maior do que 2, ele está fora da faixa, então é uma opção que não existe, é uma opção inválida. Ele pede para o usuário inserir novamente a opção de impressão dele. Caso o usuário insira a opção 1, não tem muito segredo. É só um for, é um for each, que ele vai percorrer candidato por candidato, e com um println ele vai simplesmente imprimir o retorno que a gente tinha definido aqui usando o toString de cada candidato, né? Porque o for each vai passando candidato por candidato. Já se ele escolher 2, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro do if da opção 2 é pedir para o usuário informar o partido que ele quer buscar. Uma vez que ele informou o partido que ele quer buscar, a gente tem que verificar se esse partido ele de fato existe dentro da lista que a gente armazenou dos candidatos. Para isso, então, eu usei o mesmo conceito anterior. Eu tenho uma outra função aqui embaixo, só que dessa vez ela funciona da mesma forma, só que ao invés de pedir para encontrar um candidato utilizando o ID, ele encontra os candidatos utilizando o partido deles. Uma vez então que isso daqui ele retorna nulo, significa que ele não encontrou, né, é nulo, ele não encontrou nenhum partido que se iguale ao que a gente está buscando aqui. Então ele dá a mensagem de partido não encontrado e ele pede para ele informar outro partido para busca e fica nesse looping até que ele informe um valor válido. Uma vez inserido um valor válido, a gente simplesmente tem aqui um outro for each que vai fazer a impressão desses dados. Dentro desse for each, como ele vai passar candidato por candidato, independente do partido, eu fiz a separação de acordo com usando o getter etc que a gente definiu ali, né? O get partido. Se o get partido for igual ao partido busca, que é o que o usuário informou que queria buscar, tanto aqui quanto aqui, caso dê algum erro, ele vai imprimir os dados desse candidato referente na posição do for each em que a gente está. Ainda depois disso, o problema pedia para a gente imprimir o total de candidatos e o total de candidatos separados por cada partido. Eu imprimi aqui só o total de candidatos, porque o total de candidatos por partido eu não consegui fazer funcionar. Eu estava tentando usando a alocação dinâmica, mas estava dando muito erro. E eu até conseguia fazer utilizando o método de vetores, mas não ficava muito legal, né? Você tinha que colocar um limite pro número pro valor do partido e etc. Então eu resolvi deixar assim, que foi até onde eu consegui chegar. Bom, o programa então ele ficou com o funcionamento da seguinte forma.